Está no ar mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas, louvando a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pela sua existência, orando também a Deus para que preserve a sua fé, seu coração, sua integridade, que você possa caminhar na verdade, porque o Evangelho é um compromisso vivo com a verdade. Não somos veneradores idólatras, somos seguidores de Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida nesse dia lindo que Ele fez. E hoje, no Antenados na Geral, vamos falar aqui sobre unidade e diversidade da igreja. Para participar comigo, me ajudar aqui na contribuição do debate de hoje, convido ele que é bacharel em teologia, licenciado em história, professor de história do movimento missionário na agência missionária Cairóis, é formado em missiologia pela Escola de Missões da Assembleia de Deus e pela Escola da Missão Integral e pós-graduando em filosofia e sociologia. Max Cassim, bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado à produção. Vamos para mais debate aí, com certeza tem coisa boa para ser falada hoje aí. Para participar também convido ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, sempre bom poder estar aqui nesse debate, falando de assuntos aí que tem acontecido no meio evangélico e no meio secular também. Prazer estar aqui com meus amigos pastores, debatedores, e com certeza alguma coisa que eu não souber, essa rapaziada aí vai responder à altura. Para participar também ele que é pastor presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, é pastor interino da PIB do Marco 7 e é coach. Ivan Cunha, bem-vindo a Antenados na Geral. Rapaz, Pablo, obrigado mais uma vez pelo convite. Mas toda vez que eu ouço o currículo do Max, eu me sinto impactado, rapaz. Pequenininho, Mas né? o homem é muita coisa, rapaz, é muita coisa. Mas eu creio que todas essas coisas que ele faz e que ele aprende cooperam, né, para a vida dele, por reino de Deus. Acho que vai cooperar, né, para nos ajudar, né, Silas? Com certeza. A gente hoje com certeza. tratar de um tema que eu gosto muito. Se há alguma coisa que a gente precisa debater nos dias de hoje, é sobre a unidade da igreja. Então vamos lá, unidade e diversidade na igreja. Com tantas denominações diferentes, visões doutrinárias e teológicas que se diferem uma das outras, tudo isso nos dá a sensação que não existe unidade no meio do povo de Deus. Pensamos diferentes quanto ao batismo, a salvação, os costumes e cada vez mais parece que novas igrejas surgem com novas doutrinas e novas visões sobre o reino de Deus e a vida cristã. A pergunta que irá nortear nosso debate hoje é: existe a possibilidade de unidade na igreja em meio às diversidades, pastores? O que vocês acham? Diante de várias linhas teológicas, um é calvinista, o outro é arminiano, um é o supralapsariano, outro é infralapsariano. Cada um tem as linhas diferentes de seguir, batismo por imersão, aspersão, e aí vai. Aí você vê ali na escatologia, né, no estudo das coisas futuras. Aí um é pré-tribulacionista, pós-meso, e amilenista, pré-milenista. Será que essa galera toda aí, esse povo todo, dá para viver, apesar das diversidades, em unidade? O que vocês acham? Vamos debater aqui sobre isso. Começar aqui, Max. Pablo, dá para viver em unidade. Alguns, infelizmente, não conseguem. Alguns acham que a linha doutrinária a qual eles seguem é a linha doutrinária que é a absoluta. E aí acaba muitas vezes gerando um constrangimento, tanto na igreja, quanto às vezes no meio de alguns companheiros, aqueles que são da linha calvinista, aqueles que são da linha arminianista, acho que agora nem tanto, pelo menos eu não tenho visto tanto mais, mas a guerra que ficava muito, quem era arminiano, quem era calvinista, aquela linha, enfim. Mas creio... Fla-flu. É um fla-flu. Eu creio assim que tem condições de ter a união, porque o objetivo maior do Evangelho é coisa bem básica. Então, o quê? Você crê no Senhor Jesus Cristo, crê que Ele é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus, crê que Ele morreu, que Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, isso daí é o foco central. E o amar. Então, acho que, saindo disso, conforme eu costumo dizer isso para quem é mais próximo, que a verdade absoluta é essa. Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para buscar a sua igreja. Passou disso, tudo é debatível.
tudo dá para se conversar, dá para entrar num debate e ver qual linha, qual você segue, qual eu sigo, porque tem coisas que não dá para discutir agora, tem coisas que você só vai saber quando acontecer mesmo. Então, tipo, será que a igreja vai passar pela grande tribulação? Será que não vai passar? Será que no meio ela sobe? A gente vai ficar debatendo isso aqui a vida inteira, aqui, nunca vai descobrir, só vai descobrir no dia que subir. Se tem uma frase que eu mais falo nesse programa, é aquilo que nos une é maior do que nos afasta. Né? Mas nem todo mundo consegue conviver com as divergências teológicas. O que é secundário, a gente não deve ficar brigando, né? Perder. Às vezes a pessoa quer defender a razão dela por coisas secundárias. Se for primária... Vaidade humana. Né? Se for primária, essência do Evangelho, Cristo como Deus encarnado, ressurreição como promessa pós-morte. Mas isso aí tudo bem, aí a gente tem que defender, porque Paulo defendia, Paulo combatia. O próprio Cristo se levantava contra o sistema religioso, que era contra, né, as verdades de Deus, porque eles, na verdade, queriam se beneficiar através daquelas teologias que eles criavam ali, se beneficiar em cima do povo. Aí é diferente, aí você deve se levantar. Tanto é que quando o problema é publicamente, a causa é pública, o problema é público, Jesus também trata de forma pública, ele denuncia de forma pública. Agora, se é secundário, o que você acha, Ivan? Como é que funciona essa diversidade batista, presbiteriana, assembleia, as neopentecostais, pentecostais, tradicionais? Será que dá para viver em unidade? Que dá para viver, eu posso te afirmar que dá, porque eu, particularmente, consigo viver isso com pastores que dirigem outras denominações e a gente consegue conviver muito bem. Né? Até porque eu vejo muita gente falar de unidade, Pablo, mas de uma unidade que, na minha opinião, é uma unidade mentirosa. Vamos lá. Como que eu vou dizer que é unidade quando eu me reúno com 10 pastores batistas, mesmo que sejam de estados diferentes, no lugar, e vou dizer que isso é unidade, porque a gente está trabalhando junto? A gente pensa igual. A unidade é quando eu conseguir reunir, né, e graças a Deus eu consigo reunir isso nas reuniões em que participo, pastor batista, pastor assembleiano, pastor presbiteriano, pastoras, enfim, diversas denominações, e a gente consegue falar e conviver juntos sobre as mesmas coisas, deixando de lado, como o Max falou, aquilo que não é essencial. O que é essencial, de fato, é a vida de Cristo. E a vida de Cristo, ela é comum a todos nós. Todos nós cremos que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso governante. A vida dele é o nosso exemplo. Isso, qualquer um aqui vai pregar, qualquer vai falar e vai entender. O que não é essencial? O que não é essencial é a forma como você se relaciona com Cristo. O que não é essencial é se o seu culto dura 2 horas, 1 hora ou 4 horas. O que não é essencial se o seu louvor é extravagante ou é um louvor onde as pessoas não batem palma. Isso, de fato, não é essencial. Né? Isso são as divergências que nós vamos ter e que cada um se adapta melhor a si mesmo. Nós vamos procurar ambiente em que eles nos proporcionam o melhor entendimento. Ou seja, todas as coisas precisam cooperar para que eu ame a Cristo. Tem pessoas que vão se adaptar a uma igreja assembleiana, pentecostal, porque ela gosta de movimento, ela gosta de barulho. Tem pessoas que suportam barulho. Elas preferem silêncio, elas querem ficar quietinhas, não gostam nem de ser abraçadas. E para isso existe a diversidade. E quem fez foi Cristo. E Cristo, ele é perfeito. O problema é que nós estamos empoderando doutrinas, empoderando denominações e tirando, na verdade, a força de Cristo de cima de nós. Estamos parando de olhar para Cristo e olhando demais para as coisas que nos agradam. É por esse Cristo que Paulo, principalmente, nos manda matar o nosso eu, matar a nossa carne, matar a nossa vontade. Porque é a nossa vontade que faz eu brigar com Max, faz eu brigar com Silas, por causa daquilo que me agrada. Não é o que agrada a Cristo, é o que me agrada. Toda vez que eu brigar com esses homens de Deus, eu vou brigar por minha causa. Difícil, quase impossível a gente brigar por causa de Cristo. Porque Cristo não faz nada que seja divergente entre nós. Silas? A grande verdade, a crítica que nós sofremos é porque a gente tem, de um lado, a Igreja Católica, né, que vive uma unidade centralizada na figura papal, né? O Papa é o líder mundial da Igreja, né? E tem os outros bispos, né? Os bispos de cada país, e tem a arquidiocese, e aí vai toda essa liturgia eclesiástica, né?
E nós evangélicos não temos assim um líder mundial, não temos essa figura de um líder mundial como a Igreja Católica tem, né? A própria palavra católica na sua essência significa universal, né? Uma igreja universal que tem a sua figura. Claro que abrir algumas igrejas novas, né? O pentecostal, que é o caso da Igreja Universal, que é centralizado no Bispo Macedo, tem a Igreja Internacional da Graça. Universal, mas não é católica, né? É católica, também é universal. E aí tem também a Internacional da Graça, do R.R. Soares, e outras denominações novas que surgiram. A Assembleia de Deus, ela tem hoje a convenção, né, CGADB, ela tem a de Madureira, tem a nova agora a CADB. Então são várias vertentes que denotam que não há uma unidade. Mas a grande verdade é que a própria Igreja Católica também não vive uma unidade. Você vê dentro da Igreja Católica várias vertentes teológicas, de carismáticos, tradicionais. Há pouco tempo agora eu estava vendo um padre no interior de Campos, que esse padre é tradicionalíssimo, e ele ainda reza a missa em latim, ele reza a missa de costa para a igreja, de frente para o altar, e ele recebe crítica, ele já foi punido, porque o bispo não quer, o bispo quer que houve já uma reforma, houve já uma restauração. Então, o ser humano é assim. Ser humano é difícil. Um casal são duas pessoas, eles não chegam numa unidade da cor do colchão, da cor se vai comprar televisão de 42, se vai comprar de LED. Então, nós como seres humanos temos muita dificuldade de concordar. Até na época de Jesus Cristo, né, João viu alguém pregando e falou: pô, Jesus, os caras estão pregando, mas não são dos nossos. Aí vamos lá, vamos impedir ele, vamos parar essa rapaziada. Então, ele falou: ninguém que fala de mim é contra mim, deixa eles. Então eu penso que a nossa unidade precisa ser Cristo, e não vertente teológica ou CNPJ. A nossa unidade é Cristo, né? Hebreus fala sobre isso. Então, agora, quando uma denominação se diz cristã e desfigura a pessoa de Cristo e coloca outros princípios que não é Cristo, a essência da salvação, com esses nós não temos que ter unidade. Com isso aconteceu lá no Concílio de Jerusalém, quando eles começaram a discutir, queriam impor aos gentios a lei como salvação, e queriam colocar ali uma emenda em Cristo, ou seja, botar Jesus Cristo como um componente de salvação e não como a essência da salvação. E até Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando ele foi levado ali ao Sinédrio, ele falou: olha, vocês rejeitaram a Cristo, que é a pedra. E aí Pedro diz: porque em nenhum outro há salvação, né? Nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a nossa unidade, a minha unidade com o Max, a minha unidade com o Ivan, a minha unidade com as igrejas batistas, nós somos assembleanos. Engraçado que o pastor Ivan falou que a Assembleia de Deus, do barulho, do movimento. A verdade, a Assembleia de Deus, na sua essência, não essas aí são as igrejas neopentecostais, algumas igrejas neopentecostais. A Assembleia de Deus não é reteté. A Assembleia de Deus trabalha o princípio doutrinário, ensina os costumes dos dons espirituais. Não é, às vezes as pessoas sempre fazem essa conotação de que a Assembleia de Deus... Eu sei que o pastor Ivan não falou isso de forma pejorativa, né? Então, a Assembleia de Deus... Outro dia eu estava vendo um áudio, não sei se foi do Gunavinho, do Daniel Beck, ele estava criticando uma igreja que ele foi e viu movimentos, meninices, pessoas fazendo movimentos que não condiz com a nossa doutrina. Então, deixando bem claro que a Assembleia de Deus é clássica, essencial, não trabalha, né, trabalha dentro dos princípios doutrinários que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, sobre o espírito do profeta sujeito ao profeta. Então, até mesmo as próprias Assembleias de Deus, o pessoal, esse nome como não é de poder público, como é de poder público, o cara vai lá e abre lá, Assembleia de Deus do cajado que flutuou. E aí a pessoa, ali é a Assembleia de Deus. Não é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem toda uma história, tem toda uma vertente, que as pessoas, até nesse aspecto, precisam diferenciar. Mas eu digo e repito, a nossa unidade é Cristo. E a igreja evangélica vive unidade, sim, em Cristo Jesus. Agora, a nossa unidade, vocês acham que tem limite? Porque, por exemplo, tem uma passagem que Paulo orienta a não cumprimentar alguns irmãos, a nem sentar na mesa para comer com gente que estava entrando dentro da comunidade e estava ali inserindo ensinamentos ali contrários a Cristo. Desordenado, né? Irmãos que não queriam trabalhar, que queriam se aproveitar da igreja, que era uma igreja centralizada, que todo mundo trabalhava, todo mundo comia, com singeleiro, e alguns eram espertos. Paulo diz: ó, esses aí, meu irmão, não está nem comprometeu. E dois que se levantou contra Paulo, que foi Himeneu e Alexandre, que era perseguidor de Paulo, né? Os latoeiros, e Paulo esses, né, simplesmente entregou na mão de Satanás. Então, quem não estiver na mesma linha, a Bíblia orienta você... Ou como é que funciona na prática? Porque ainda hoje em dia existe exclusão de membros, mas ao mesmo tempo tem aquele acolhimento que deve ser feito. Como é que a gente trata essa situação? Acolhe, redimindo o pecador, ajudando, conduzindo ele a um caminho de retidão e de justiça, ou
Entrega para Satanás, porque teve Paulo entregou para Satanás ali para a carne morrer, mas o espírito ser salvo. Como é que funciona isso? Entregar para Satanás, a gente entende que é expulsar mesmo da comunidade, do nosso meio, da igreja. E aí, essa unidade, como é? A gente acolhe ou expulsa? Pablo, nós, principalmente os chamados para pastorear a igreja, temos algo fantástico, que é o discernimento do espírito. 1 João vai falar do espírito, dos espíritos que não se unem, que é o espírito de Deus e o espírito do anticristo. A gente precisa entender que esse espírito do anticristo, ele está no nosso meio, continua no nosso meio. O anticristo, ele não é uma pessoa, o anticristo, ele é um espírito que usa várias situações e tenta, principalmente, gerar a divisão dentro das igrejas. Esse espírito é entidade ou o espírito é uma consciência, é um pensamento? Que espírito é esse? Assim, porque às vezes tem uma ideia, como chama de espírito, ou então é mesmo uma entidade maligna que está aí. É uma entidade maligna, eu não tenho dúvida. Na verdade, a Bíblia, no Novo Testamento todo, né, ela vai apontar para o fim dos dias, o Jesus, mas ela também fala do anticristo durante esse tempo todo na história, e que vai se levantar também pouco antes, ele vai se materializar, né, vamos chamar dessa forma, antes da vinda de Cristo, antes da vitória triunfal de Jesus Cristo. Mas, nesse ponto, antes, né, da sua manifestação, ele é um espírito que está aí o tempo todo, gerando e entrando nas pessoas. Então, a gente precisa crer que dentro das nossas denominações, dentro da nossa membresia, podem sim ter pessoas lá com o espírito do anticristo. Né? E você vai identificar isso como? Com as suas atitudes, com o discernimento que o Espírito Santo, que Jesus nos dá. E as práticas dele são abomináveis. As práticas dele são a de confundir a palavra, são de adorar nada que não seja Cristo. Vou ser mais claro, né? Todo mundo já me conhece, sabe que eu não tenho meias palavras mesmo. No nosso meio de pastores, a gente tem maçons. E isso não é o espírito do anticristo, porque eles não são adoradores de Deus. Adoram a dois deuses. Dois deuses. E é muito clara a Bíblia de que a gente só pode adorar a um Deus. A Bíblia vai falar que contra esses, com esses nem se sentar. A Bíblia vai falar mais ainda, lá em Apocalipse, eu tenho contra ti que você não abomina as obras dos nicolaítas. Então, por isso que eu falo dessas coisas, porque eu abomino essas obras. E contra esses caras eu nem me sento com eles. Muito bem, olha aí a resposta aí dos pastores em relação a esse primeiro bloco falando sobre unidade e diversidade na igreja. Vamos para um break, um rápido intervalo? Você que está aí gostando e aprendendo, não sai não, viu? Antenados, volta. Tempo que causa as ondas do mar, as nuvens no ar, sem nunca cessar, eu posso entrar. Antenados na Geral está de volta a segundo bloco falando sobre unidade, diversidade na igreja. Como é que você vive na sua igreja? Tem unidade? Você consegue dialogar com pessoas que pensam diferente de você, que congregam igrejas diferentes da sua denominação? Esse é o papo de hoje. Lembrando que o programa sempre é e será seu. Então participa comigo, manda uma mensagem de texto, temas, vídeos, visita nosso canal no YouTube, página no Facebook, Instagram e Twitter. Se você quiser ver esse programa no YouTube, tá lá. Se você colocar Benny Play no YouTube, vai passar ao vivo 24 horas. Se você quiser ser um semeador nessa casa maravilhosa que prega o Santo Evangelho, você também pode semear aí uma oferta de amor e de gratidão com alegria, viu? Sempre com alegria. Nunca com barganha, nunca esperando nada em troca. Abraão, quando deu o dízimo, ele não deu o dízimo antes da batalha, ele deu depois. Isso que é maravilhoso, né? Depois que ele venceu, porque o dízimo também tem a ver, a oferta tem a ver com aquilo que você é grato, não para receber nada em troca, não é uma barganha, é porque você já recebeu, você abençoa porque você é abençoado. Fica com essa palavra aí. Pastores, vamos lá. Biblicamente, como podemos dialogar com a pluralidade e diversidade? Como é que vocês dialogam com a pluralidade e diversidade da igreja? Vocês encontram com pastores, pregam em igrejas diferentes, vocês têm amigos que pensam diferente de você, com pensamento, às vezes você pensa no A, ele pensa no Z, às vezes, como é que vocês dialogam? Dá para caminhar junto? Vocês conseguem? Tem brigas? Tem pessoas que vocês não conseguem se relacionar? Como é que vocês relacionam?
para a gente ensinar o povo brasileiro agora, porque tem tantas denominações, não sei nem, já tem estatística de quantas denominações tem no Brasil? Tem, porque acabou de nascer uma agora. Então já nasceu uma. O processo de parto é constante, né? Não tem como. Aí a natalidade é muita, né? Já acabou de... Entendeu? E aí, como é que funciona esse diálogo? Como é que devemos dialogar? Pablo, Devemos confrontar? Olha, fulano, tá errado, não, você não é só. assim. Ou conforme a gente estava falando aqui no lava as primeiro... mãos que nem pilar. Conforme a gente está falando aqui no bloco anterior. Como é que é possível viver em pluralidade e ter essa união? Tolerância e respeito. Você tem algumas coisas que você pode tolerar e você tem que respeitar. A pessoa, de repente, ela tem uma opinião diferente, uma linha diferente. Tudo bem, legal. A minha é essa, a sua é essa, te respeito e vou te tolerar. Porque assim, aquilo que não ofende, vamos dizer, aí entra a questão das 5 solas, aquilo que não ofende ali, literalmente as 5 solas ali, dá para se caminhar tranquilamente. Agora, conforme estava sendo falado aqui pelo primeiro bloco, a questão de você estar convivendo com pessoas, aí entra ali um assunto mais complexo, sobre exclui, como é que faz. Quando é alguém que você vê que é por ignorância, você puxa lá para perto de você, tenta tratar dela, tenta ali orientar, ver o que é realmente que está no coração, de alguma forma. Claro que a gente não é Deus, mas de acordo com o passo a passo, de acordo com o que é falado, de acordo com o que é expressado, ver o que está no coração. Agora, quando você vê que a pessoa está obstinada àquilo, ela está voltada com o coração para aquilo, ela não é redutível àquilo, aí uma situação já é mais complexa já. Então, tipo assim, para a gente viver nessa pluralidade, é aquilo, não atingindo coisas mais específicas, que vá tratar de salvação, que vá tratar de comunhão com Cristo, dá para se levar tranquilamente, respeitando um ao outro. Como é que você faz, Ivan, quando alguém tem uma cosmovisão diferente da sua? Então, eu acho que o princípio de todas as coisas precisa ser o amor. Então, quando eu creio da seguinte forma, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com alguém, eu creio que foi Deus que proporcionou isso. Então, eu já me sinto na responsabilidade de trocar informações. Eu parto sempre do princípio, nem sempre eu tenho a ensinar. Pode ser que eu tenha que aprender naquele momento. Então, eu parto desse princípio e começo um diálogo. Quando eu, de fato, vejo que aquela proximidade é porque, de fato, aquela pessoa precisa de um esclarecimento diferente, precisa ser com amor. Mas a Bíblia e o Espírito Santo, ele precisa ser o nosso auxiliar em todo o tempo. Então, eu sigo alguns princípios. Eu não me privo de falar a verdade. A verdade, ela precisa ser falada sempre. Eu não tenho o direito de ser arrogante e ignorante com ninguém. Eu não tenho o direito de impor a minha verdade, porque até aquele momento, se aquela pessoa não entendeu, a verdade ela é só minha, ela não é dela. Isso é um princípio que a gente precisa, de fato, ter, porque esse é o maior problema e que gera desgaste entre os irmãos de denominações diferentes. Cada um quer impor a sua verdade para o outro, e não é assim. Não é assim. Então, assim, eu tento dizer, eu tento mostrar o porquê que eu creio daquela forma, eu preciso mostrar como eu creio. Eu não tenho que dizer para ele que ele tem que crer daquela forma, como eu creio. E o debate, por exemplo, a gente está aqui, né, batendo um papo, mas o debate entre pessoas saudáveis e maduras, ele é muito bom, porque a gente vai aprofundando, e em algum minuto a ficha cai, ou seja, o Espírito Santo convence ou a um ou a outro. Então, é assim que eu procedo. E eu caminho. Graças a Deus, Deus me deu uma graça de poder andar com muitas pessoas de denominações completamente diferentes, de pregar na igreja deles, eles pregam na minha, sempre com respeito. A gente precisa entender o ambiente que a gente está, né? Se é um ambiente neopentecostal, se ele é pentecostal, se ele é tradicional, sabe? Respeitar o ambiente. A grande guerra que eu vejo e que gera morte sempre foi a guerra ideológica, né? As pessoas defendendo suas ideologias. E será que o fato de ter muitas congregações e denominações diferentes, será que é uma falta de maturidade, Silas, no diálogo? Porque, por exemplo, eu estou na minha igreja lá, congregando, sou pastor, vice-presidente lá, e aí penso diferente da minha liderança. Mas aí, se eu for abrir mais uma igreja porque eu penso diferente, vai ser mais uma denominação. Às vezes, vale a pena você se submeter
em algumas coisas para você manter a unidade mesmo. O mais maduro ele tem que ser mais humilde, né? O mais maduro ele submete. Suportar em amor, né? Suportar, né? Suportar em amor. Porque senão mais uma igreja, mais uma denominação, mais uma placa, mais uma divisão. E aí, onde é que a gente vai parar daqui a pouco, né? Rapaz, lá perto de casa, lá em Paciência, né, o Max já teve a oportunidade de ministrar lá para a gente uma mensagem muito boa, maravilhosa. Tem acho que é Parque Rafael, São Rafael, um troço assim, e eu estava passando, e lá era um salão de festa, que virou uma igreja. Do lado, o proprietário desse salão de festa abriu outro salão, que aí, um muro colado no muro, abriu outra igreja, Parque Rafael. Atrás, esse mesmo cara tinha um outro salão de festa com piscina, que também é uma igreja. E do lado tem uma lojinha que é uma... Ou seja, em 100 metros quadrados, assim, são 4 igrejas e 4 denominações. Pastor, de repente, nem se fala. Entendeu? São 4 igrejas. Então, uma total falta de ética. Nossa igreja, o Max foi lá, a gente tem um galpão anexo, que é alugado. Nós temos a igreja, pela misericórdia e bondade de Deus é própria, tem um galpão anexo. Aquele galpão, a gente já está ali já há 16 anos. Eu mantenho aquele galpão, que no dia que eu entregar aquele galpão pro proprietário, meu irmão, alguém vai lá e vai alugar e vai abrir uma igreja ali. E vai abrir. Então, acho que nesse aspecto aí, esse tipo de comportamento fere o princípio bíblico. Lucas 11:17 diz que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Então, muita gente, isso aí é fruto de vários aspectos. É fruto da vaidade, de não querer se submeter a uma liderança. O cara não quer submeter ao liderança. É fruto também da ganância. Não, pô, o cara está ganhando dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Você passa na rua, antigamente o cara tinha uma garagem, abria um armarinho, vendia cachorro-quente. O cara hoje tem uma garagem, ele abre uma igreja, ele abre uma congregação. E tem gente. A verdade é essa, tem gente para tudo, meu irmão. Sempre vai ter alguém, sempre vai ter um cego para ouvir outro cego. Infelizmente. E tem gente... Então, se você abrir a igreja mais absurda, vai ter gente lá, tem gente para tudo. Só que isso enfraquece o reino de Deus. Isso enfraquece a evangelização. Porque a igreja fica desacreditada. Então, num bairro que poderia ter uma denominação ou duas, tem centenas onde não tem mais espaço. Enquanto isso, você tem locais que a palavra de Deus poderia estar lá. Você tem bairros que não tem nenhuma, porque são bairros pobres, que ninguém quer estar. Então, esse aspecto aí é muito ruim. Agora, eu já fui, assim, já pensei assim, quanto mais igreja, melhor. Não, eu acho que, assim, tendo uma igreja com base, com estrutura, é muito melhor do que você pulverizar. E aí são pessoas sem nenhum preparo teológico, sem nenhum preparo secular, falando um monte de coisas que não condiz com o princípio bíblico. Aí que entra, e a gente é jogado dentro desse caldeirão, e aí o cara é pastor, só que o cara não tem base, o cara simplesmente era um líder, um dirigente de culto de libertação, carismático, e ele acha assim, pô, eu dirijo esse culto de libertação, ele lota, as pessoas gostam, então calma aí, eu posso ser um pastor presidente. E não é bem assim, irmão. Não é isso, é algo muito mais complexo do que isso. Infelizmente se torna ruim essa pluralidade negativa. E assim, é possível construir uma igreja com unidade? Será que dá para a gente resgatar aqueles valores lá da igreja primitiva? Porque antigamente a igreja era uma só, não tinha essas coisas de denominações, divisões, era uma só. A gente sabe que teve ali em Atos 8 a perseguição que levou a espalhar, crescer o reino de Deus, mas foi com propósito, não foi, né, divisão. Que existe a igreja de visão e a de divisão. São dois tipos de igreja. Tem aquela que está com visão e aquela que saiu de divisão. Então, tem que saber o pedigree também, que às vezes o cara chega numa igreja, vai congregar e o pastor saiu ali rebelado, sei lá, rompeu ali de forma ruim. E aí você vai para uma igreja como essa, provavelmente você não vai receber uma instrução saudável, você vai estar ali sendo guiado por um cego. E como é que será que dá para resgatar essa unidade? Será que existe a possibilidade de fazer a igreja uma só, com a mesma linguagem, com o mesmo pensamento, para caminharmos juntos? Ou isso é impossível de acontecer? Ao meu ver, é impossível. Ao meu ver, é impossível. Porque conforme até mesmo o próprio Silas aqui diz, a igreja católica ela é dividida dentro dela. Algumas pessoas não sabem, não percebem, mas na história você vai ver que devido à colonização nossa aqui, pelos espanhóis e pelos portugueses, as igrejas católicas daqui têm dificuldade até hoje de serem submissas à igreja de Roma, porque na colonização
eles eram submetidos à coroa, não à Igreja de Roma. Então, assim, a Igreja de Atos dos Apóstolos conseguiu esse fenômeno, por quê? Porque era uma região, era uma população, já era ali mesma língua, mesma fala, mesma ideia, a cultura, o povo não era um povo como hoje. Porque se houvesse isso hoje, a primeira coisa que iria acontecer, iam se matar para ver quem aqui ia ser o líder geral. Tem esse Ia detalhe. ser a primeira guerra. A segunda guerra seria qual vai ser a doutrina que vai prevalecer sobre todas elas. Então, tipo assim, ao meu ver, é só um milagre. E aí? Então, eu vou falar do que eu estou vivendo hoje. Tá? Eu me reúno às quintas-feiras com um grupo de pastores em Santíssimo. Tem que dar um nome para aquele negócio, para aquela reunião, e o nome desse negócio que a gente deu foi Aliança de Pastores da Zona Oeste. Essa reunião começou há 9 anos atrás. Quem mais for ou da menos. Zona Norte não pode participar. Não pode, é porque tem que dar um nome para esse negócio. Já começou a divisão. Começou já. Zona Por isso eu comecei, tem que dar um nome para esse negócio. Você botou esse nome lá, mas na verdade todo mundo é bem-vindo. Inclusive um amigo nosso aqui, o Alexandre Araújo, mora em Nova Iguaçu e está participando lá com a gente. Então, não tem nenhum tipo de exigência, não. Inclusive pode ir mulheres também. Quase não vai, né? Mas pode ir. Então, o que está acontecendo lá? Nós tínhamos lá, já teve 50, teve 60, e a gente percebeu que era uma reunião que não agregava em nada. A gente só perdia nosso tempo de quinta-feira para falar do que a gente, na verdade, já sabe. E aí começou um movimento, a gente começar a viver o que a gente pregava. Alguns começaram. Houve um esvaziamento da reunião, isso é lógico, é claro. Ficou 5, 6, e a gente decidiu realmente começar a viver aquilo, a viver a vida de Cristo, a viver o que a gente prega, falar a verdade, não mentir em hipótese nenhuma, confessar pecado, sabe? Começar a se limpar, se santificar. Isso despertou na gente uma coisa que a gente nunca tinha vivido antes. Despertou em mim, despertou em alguns pastores lá. A gente começou a levar isso para a nossa igreja, a gente começou a ir para púlpito, confessar pecado em púlpito para os nossos irmãos. Isso levou a igreja a confessar pecado. A gente começou a se misturar um ao outro e começar a viver e pregar as mesmas coisas. A gente tem hoje, vivendo isso, aproximadamente 4 ministérios de denominações diferentes. 2 são batistas, eu e o pastor Joel, da Igreja Memorial do Senhor do Camará. A gente tem um ministério, né, que a gente chama de Projeto Atos, mas, na verdade, ele se intitula A Igreja que se Reúne em Santíssimo. Eles não têm bandeira denominacional. E se você chegar em qualquer um de nós, você vai ver a mesma língua, você vai parecer que é a mesma igreja, apesar de em cada uma delas ter uma placa. A gente entendeu que a gente não precisa romper com ninguém para viver uma verdade e ter uma unidade. Mas eu não sei se isso aí... Eu sei que pequeno, eu não sei, né? Eu sei quando o Marx fala ele acha impossível, ele está falando da igreja toda. Então, de fato, eu não consigo dimensionar, não dá. Mas, de forma local, de forma pequena, daquilo onde Deus me permite alcançar, eu consigo alcançar o Silas, eu consigo alcançar você, eu consigo alcançar o Max. Eu não consigo alcançar o Silas Malafaia, eu não tenho acesso a ele. Aqui a gente tem. Então, naquilo que Deus tem nos permitido alcançar, a gente tem conseguido viver dessa forma. Por exemplo, eu tenho membro lá de Santa Cruz que mora em Senador Camará, que quando ele está com um problema, ele vai lá no pastor Joel em Senador Camará. E não tem problema, é uma igreja. E ele está com muito problema, cara, fica ainda aí um mês. Se for bom para você, fica aí a sua vida toda. E assim acontece em Santa Cruz, assim acontece em Santíssimo, e assim acontece em Bangu, assim acontece em Paciência. Então, a gente tem conseguido, de alguma forma, viver isso. Mas antes, nós precisamos mudar. Eu mudei. O pastor Joel mudou. O Júnior Paulino mudou. O Alexandre mudou. Isso começou em nós. A gente começou a viver o que a gente prega. A maioria de nós prega coisas que a gente nem acredita que pode viver.
A gente fala de uma verdade e a gente tem segredos. A gente pega a 1 João de andar na luz e a gente tem coisas escondidas. A gente comete erros básicos, sabe? É a velha tentação de passar na blitz, meu carro está irregular, mas eu não posso ficar na blitz e perder meu carro porque eu tenho que fazer a obra. E aí dá R$50 para o guarda. Isso é uma prática nossa, de pastores. Mas que de fato é errado, que de fato é pecado. E a gente sabe que é. A gente sabe que é, mas a gente vai vivendo, porque existe um bem maior. A gente de verdade ajuda, a gente faz uma obra, a gente ajuda pessoas, e a gente vai justificando a nossa vida nos pequenos erros, nas bondades que a gente faz. Mas, de verdade, não é isso que Cristo nos ensinou a fazer. Bacana esse testemunho do Ivan sobre esse espírito de unidade, porque, de fato, é esse espírito de unidade que dá para ser resgatado. Não o de unidade de botar uma única placa para todo mundo, mas é você conseguir viver no seu universo, mas sempre mantendo o espírito da unidade da igreja, né? Respeitando sempre as características, diversidade, mas mantendo o mesmo espírito, porque somos uma igreja, um corpo só, vivemos com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, mas respeitando as diversidades de cada um. Muito bem, vamos para um break. Mais um intervalinho, não sai daí que Antenados volta já já. Estamos de volta, Antenados na Geral, terceiro bloco, falando sobre unidade da igreja. Esse é o valor que queremos destacar hoje no Antenados na Geral. Instruir a igreja em viver em unidade. Em unidade não significa que você vai concordar com tudo que o outro pensa, mas unidade é você caminhar junto, respeitando, amando, vivendo o mesmo propósito que é Cristo Jesus, independente das doutrinas, que são algumas doutrinas, né, diferentes. Igreja hoje você tem várias diversidades de igreja, pluralidade, mas dá para viver em unidade, mesmo com essas pluralidades, porque você pode batizar por imersão, o outro por aspersão. Uns acreditam que teve um pastor aqui, que é amigo meu, por sinal, um beijo grande, pastor Alexandre, que a ceia dele foi tapioca com ovo né, e tomou vinho e suco de uva. Outros não, outros é um pãozinho pequenininho, né? Cada um tem essas diversidades. Será que dá para viver com... Tu consegue cultuar numa igreja assim? Como é que você... Se você for numa igreja, tem tapioca. A ceia. Rapaz, eu penso que assim, a ceia de Jesus Cristo não é a ceia também que a gente celebra. O pessoal comia, e comia com vontade. Era muita comida, não era pouco. Engraçado que comida tem tudo a ver, né, com o evangelho, né? Você vê que... Aliás, não só o evangelho, não, desde o começo, né? O pecado já começou por causa de uma comida. Não é isso? Depois o outro vendeu a primogenitura por causa de comida. O crente come. É isso? Então você vê que comida tem tudo a ver com a gente. Eu penso que tem como aquilo que o Max falou, né? A questão de ter respeito e tolerância com o próximo, até mesmo de outras denominações e de outras religiosidades que não professam o mesmo princípio doutrinário que nós professamos. Tem que haver respeito pelas pessoas. Agora, cada um entender que a minha visão, a minha forma de evangelizar, ela não pode agredir o do outro. Quando começa a agredir, ofender, aí você não está vivendo uma unidade, está vivendo uma falta de respeito. Não está vivendo a verdade. Por exemplo, tem gente que critica que eu falo que eu sou contra evangelismo no trem. Se a lei diz que não pode evangelizar no trem, por que vai evangelizar no trem? Não pode. Mas poxa, a gente vive uma Constituição, a gente tem uma lei. Aí tem gente que mas tem o pagode, mas já está dizendo, é o pagode, não é o evangelismo. Então, a questão do respeito mútuo, do respeito a essa visão, precisa ter até mesmo... No bairro que a gente mora tem igreja católica, tem assembleia, tem batista, tem metodista, e cada um tem ali a sua visão de evangelizar. A igreja católica lá onde eu moro colocou uma cruz lá em cima do morro mais alto, lá em Paciência. Colocaram uma cruz de LED, né, e botaram uma placa solar para poder alimentar. E aí um vento, teve essa chuva que teve aí, o vento derrubou aquela placa solar. Aí veio um monte de pessoas da igreja católica dizendo que foi o evangélico que foram lá derrubar, e virou uma guerra ali na rede social do bairro. E começou, não, porque foram os evangélicos que foram lá, mas não foi o vento que derrubou. Então as pessoas hoje estão tão suscetíveis à agressividade pelo simples fato da outra ser de uma outra religiosidade, por tudo isso que a internet traz, que basta um ventinho derrubar uma placa de solar, e aí começaram a acusar os evangélicos. Alguns evangélicos também foram lá e botaram, tem que adorar Jesus Cristo, isso é idolatria, isso é não sei o quê. Para que vai...
Para que vai falar isso? O pessoal não foi lá, não botou uma cruz? Está ali o pastor, está com uma cruz no peito, está com o leão da tribo de Judá. Então, tem coisas que a gente tem que aprender a respeitar. E você não concorda? É um direito seu. Você não faria contigo? Não faça. Mas se eles foram lá, botaram... E é um monte que os evangélicos gostam de orar. É um monte que os crentes vão lá orar. É aí, meu irmão. Ah, mas meu irmão, vai lá e ora. Esquece a cruz. Ah, pô, deixa a cruz lá. O símbolo, a cruz é o símbolo de todo cristão. E a cruz está vazia. Não é uma cruz que botaram lá Jesus Cristo, está vazia. Então, esse princípio é importante. Só para concluir, para deixar os pastores falar um pouco também, eu pertenço a um grupo do DNA, que é um grupo de pastores que trabalha na visão de célula. Então, é ligado à Igreja Batista Central de BH, né, e é um grupo interdenominacional, e a gente não tem nenhum vínculo de associação, não tem vínculo nenhum. E todo mês a gente se reúne em café de pastores. E lá tem pastores metodista, batista, assembleano. Assembleanos são poucos, né? Mas tem, eu estou lá. Eu estou sendo mentoreado por esses pastores, que são pastores da Batista. Hoje a nossa igreja trabalha com visão de célula. A nossa Assembleia de Deus trabalha. Nós temos 10 células. E eu estou aprendendo com esse pessoal a trabalhar o evangelho dentro dos lares, da casa, saindo das 4 paredes. E hoje eu sou mentoreado por eles, pelo DNA. Os coaches que tem ali estão nos mentoreando. Eu fiz um dia da visão na nossa igreja. Então, isso é muito bom, é o que o pastor falou. Então, essa unidade eu já estou vivendo, com pastores de várias denominações. Mas o DNA não vai interferir na sua doutrina, na sua liturgia, nada disso. Eles só estão ali para nos dar a visão e orar. Vai ter uma vigília agora lá em Santa Cruz da Serra, dia 23 de março, se eu não me engano. Vai ter uma vigília, os pastores vão para lá, vão orar, cada um junto ali. Então, isso é legal. E respeita essa questão de diferenciações, não digo nem doutrina, eu digo de costumes, né? Doutrina é uma só, a doutrina não muda, ela foi dada, é uma só. Agora, costumes mudam. E agora eu vejo que pastores, a gente está falando aqui sobre essa unidade de pastores, esse diálogo com os pastores que pensam diferente, denominações diferentes, e quem é cristão também, mas não é protestante. Será que dá para dialogar? Porque a gente tem facilidade de dialogar com pastores protestantes. Mas, por exemplo, um católico que crê em Cristo, um bom católico, um católico que ali segue que vai ser salvo, um católico salvo. Dá para dialogar com gente que professa o catolicismo também? Dá para a gente caminhar junto? Dá, Pablo. Assim, tem católicos que eles olham para as imagens, mas eles não olham para as imagens como se aquelas imagens fossem deuses. Olham para as imagens como se fosse como é que eu posso dizer? Um herói de guerra. Um exemplo. Quando você olha para você vê ali uma estátua ali vamos dizer, do Pedro II. Está ali uma estátua, uma imagem, um memorial, legal, mas não quer dizer que ele é um deus. Quem olha para aquilo, vê aquilo como só um símbolo de uma lembrança de alguém que fez algo que marcou uma época, marcou uma geração, marcou a história, enfim. Alguns olham para as imagens que existem nas igrejas dessa forma. Alguns padres já conseguem, já mais para cá, de 2000 para cá, já estão tirando as imagens justamente porque entenderam que algumas pessoas estavam olhando errado, olhando para a imagem como se a imagem fosse realmente um substituto de Deus ou de Jesus Cristo. Assim, dá para dialogar. Até mesmo, tanto é que tem muitos cristãos que fazem seminário teológico, ou fazem bacharel em teologia em faculdades católicas, estudam com padres, enfim, aprendem tudo com os padres lá da teologia católica. Só quando chegam algumas questões que de repente possa prevalecer ainda, mas que conforme eu falei, que tente adulterar a questão da salvação, que pode haver um diálogo ali para entender e para chegar ali, de repente, conforme o Ivan disse, no esclarecimento. Mostrar que não é bem aquilo, né? O problema é quando chega o dogma da transubstanciação, né, irmão? Aí então, isso aí, né? Mas aí o que a gente fala? Justamente isso, que a ceia não era isso. Ali é apenas um simbolismo. A mariolatria também, a infalibilidade papal. Sim. A igreja como representante de Deus. Tem gente, Pablo, que eu já conversei, que assim, é um cristão protestante que está dentro de uma igreja católica porque se apegou às amizades, ao lugar. Mas, tipo, a pessoa fala, não, aquilo lá para mim lá eu nem olho, eu nem vejo, não creio assim, mas estou lá porque eu gosto. Tipo assim, não é porque está lá, porque crê que realmente acontece a consubstanciação, transubstanciação, enfim. Não, acredito em Cristo como Salvador,
vê Maria como uma bem-aventurada porque recebeu o Espírito Santo para gerar Cristo, mas não vê ela como alguém que vem intermediar nada, enfim. E aí, Ivan, dá para dialogar com o católico, com o espírita, com outras religiões que falam de Jesus, que pregam a essência de Jesus, mas que têm doutrinas assim um pouco estranhas, mas a essência é Jesus. Dá para dialogar? Dá para andar em unidade com esse povo? Eu acho que dá para dialogar com todo mundo que quer dialogar, independente da doutrina, da denominação, do que ele crê ou não crê. Dá para dialogar até com o satanista se ele quiser dialogar. Se ele estiver disposto a ouvir o que a gente tem para dizer, tem diálogo. Se ele quer me enfiar a goela abaixo o que ele crê, não tem diálogo. Então dá para dialogar com todo mundo. O diálogo na verdade, é o que nós precisamos. O que Cristo nos deixou? A palavra. A verdade dele é a palavra. Então, para a palavra chegar em alguém, eu preciso falar. Eu preciso dialogar. Preciso dialogar com todos. Então, não só dá para dialogar, como é preciso dialogar com todos eles. Até para que haja uma oportunidade deles entenderem como nós entendemos, deles creem como nós cremos. O próprio Cristo precisou orar ao Pai, o Pai mostrasse para eles que o Pai era um com ele era um com o Pai, para que nós entendêssemos que ele veio para nos salvar. A oração de Jesus com o Pai para que a gente entendesse. Entendeu? Então, o diálogo é importantíssimo e tem que ter diálogo. Dá para dialogar sim. Tem alguns que são intransigentes, como tem alguns de nós que são intransigentes também. Tá? Desculpa, a questão, só o pastor Ivan está falando aí, a questão do que o Marcos falou da questão das 5 solas. O problema é que a Igreja Católica não é só as Escrituras que é a base da crença deles. Sim. A tradição até é maior do que as Escrituras. Uhum. O próprio padre fala isso, que não é só a Bíblia. E aí vai entrar no aspecto desse aí, só as Escrituras. E aí não é só as Escrituras, entra o aspecto da tradição. Aí fica, esse que é a complexidade que está aí, de ter essa unidade, digamos assim. Eu sou totalmente contra o ecumenismo e não acredito em ecumenismo. Mas é porque a pergunta não é unidade, a pergunta é diálogo, né? O diálogo é diferente de unidade. Unidade tem que viver as mesmas coisas. E aí realmente não vai ter. Vai bater nesse entrave e a gente não vai conseguir viver. Maravilha, tem mais um bloco pela frente, vamos fazer um resumão aqui com chave de ouro para você, abençoando sua vida. Então não sai não, participe, Antenados vai e volta já já. Antenados na Geral está de volta para o quarto e último bloco, falando sobre unidade, diversidade da igreja. Será que dá para viver em união? Eu creio que dá para a gente viver em unidade com aquele que pensa igual, aquele que pensa diferente, dá para respeitar, dialogar, mas a unidade do evangelho é proposta para aqueles que caminham no mesmo propósito, porque um reino dividido, ele não subsiste. Não tem como o cara pensar o outro ser e caminhar junto. Um crê que Jesus ele não veio em carne, o outro crê que Jesus veio em carne. Paulo e o próprio João ali nas suas cartas, ele diz, olha, aquele que negar que Cristo veio em carne, esse é mentiroso. Então, assim, tem certas doutrinas na palavra de Deus que ela é inegociável. Tem coisas que a gente é inegociável, você tem que dar a vida por ela. Assim, foram os mártires que deram a vida, não negaram Jesus, uns perderam a cabeça, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros decapitados, porque defenderam até a morte. Tanto é que João foi para a ilha de Patmos porque ele estava defendendo Jesus como Senhor e não César como Senhor. E aí acharam que ele foi subversivo e por isso levaram para a ilha de Patmos. Ele não se dobrou. Você vê Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias, que não se dobrou, não prostrou ali para Nabucodonosor. E por isso, então tem certos pontos na nossa doutrina que é inegociável, não dá para dialogar, né? Tem coisas que não dá para dialogar, que a gente tem que defender se nós cremos. Fé é fidelidade. Então, olha aí, pastores, uma perguntinha. Biblicamente e teologicamente, o que podemos entender por unidade contextualizada à vida cristã e à caminhada da igreja? E o que podemos concluir sobre unidade
dentro da diversidade da igreja? Essa aí é a última perguntinha. Para concluir, a unidade para mim é Cristo. Como eu falei, se a igreja lá diz que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, intercede por nós e somos salvos pelo sangue dele, pelo sacrifício dele. E ele é Deus, ele é o verbo encarnado. Se está dentro desse princípio, nós temos unidade teológica, doutrinária, e essa é a unidade. A minha unidade com o Ivan, com o Max, é Cristo. Independente de, como eu falei, de costume, de liturgia, isso não é unidade. CNPJ diferente, endereço diferente, calvinismo, arminianismo, isso não importa. O que importa é que é Cristo que salva. Agora, qualquer outra denominação, religiosidade que diz que não é Cristo, que tira de Cristo, que diz que Cristo por exemplo, Testemunho de Jeová, pega lá, João 1 diz, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era um Deus. E bota com D minúsculo, meu irmão, não tem como. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. E outros princípios que, infelizmente, não tem como a gente... Agora, respeitar, sim, dar direito à pessoa de manifestar a sua religiosidade, sim, isso é possível. Agora, concordar com aquela prática ali, não. Fere a nossa base da fé. Tem um minutinho, Max. Acho que aquele texto que o Silas falou, quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Acho que se resume aí. Ivan. Cristo é o único caminho. A nossa vida central é Cristo. Né? É o que já foi falado. A gente está bem convergente no único caminho. Cristo é o centro do Evangelho. Se a gente olhar para Cristo, olhar mais para Cristo e viver a vida de Cristo, a gente vai se preocupar menos com as coisas que são menos importantes. O importante é Cristo, a vida dele, levar o povo a um governo e a uma salvação consequente. Se a gente conseguir viver isso, é possível que a gente consiga se aproximar de humanidade. Né? Ele é o centro. A verdadeira. Porque também a gente fala de Cristo, Cristo é a pessoa, não é o nome. Porque às vezes o cara pega só o nome e idolatra o nome. Aí vira Jesus tem uma igual vida, a Maria, né, igual a São nome, Jorge. Né? Outro dia eu vi a irmã falando assim, irmão, nós temos que idolatrar só Jesus Cristo. Jesus não quer ser idolatrado, ele quer ser seguido. Olha aí, fica aí. O programa de hoje foi pra conta. Obrigado, Brasil. Obrigado vocês, pastores. Obrigado você que me ouve. Beijo grande. Até a próxima.